Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e hoje vamos falar sobre um assunto que tem preocupado profissionais e autoridades de saúde. O aumento do número de pessoas procurando atendimento médico depois de usar o chamado chip da beleza. Você já ouviu falar sobre isso? E quem está com a gente hoje para explicar um pouco mais sobre esse tema é o Dr. Caio Henrique Torres Souza, que é cardiologista e arritmologista. Doutor, obrigada pela presença, bem-vindo. Eu que agradeço o convite. E também o doutor Filipe Pedrinola, que é endocrinologista. Doutor Filipe, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigada pela participação. Muito obrigado pelo convite, Lívia. E para cumprimentar o Caio e os telespectadores, os ouvintes da Jovem Pan. Isso aí. Doutor Filipe, começo com o senhor também para explicar para a gente o que é o chip da beleza que tem causado alguns problemas por mau uso, para que ele serve, como ele funciona. Eu acho muito importante, trazer à tona esse tema, porque realmente tem se falado muito por aí, de forma informal, muito pelas redes sociais, e isso acaba sendo uma fonte, muitas vezes, de entendimento ruim, e desencontrada. Então, esse termo, chip da beleza, é um termo extremamente comercial, e na verdade não é um chip, não tem nada de cibernético, ele é apenas um implante hormonal, o que nos Estados Unidos é chamado de pellet, são implantes hormonais, são pequenos tubetes que são colocados embaixo da pele, no que a gente chama de tecido subcutâneo, e são hormônios, Então é uma outra forma simplesmente de se fazer reposição hormonal ou se usar também para outras finalidades, mas nunca com finalidades estéticas. Então, quando ele foi primeiramente introduzido na área médica, esses implantes começaram na década de 70. O pioneiro foi o Dr. Elcimar Coutinho, professor de ginecologia, obstetrícia, muito conhecido, consagrado no mundo todo, e ele desenvolveu esses implantes inicialmente, quer dizer, já faz quase 50 anos, com o atendimento aí de talvez milhões de pessoas, mas o objetivo desses implantes hormonais, infelizmente, esse nome chip da beleza veio e se popularizou, ele foi introduzido, na verdade, pela nossa querida apresentadora de televisão, que já não está mais com a gente, que foi a Hebe Camargo. Ela era uma usuária desses implantes, ela gostava muito e ela chamou de chip da beleza. E porque ela sentia alguns benefícios que ela gostava bastante, então ela foi autora desse termo, que infelizmente é um termo ruim para a medicina. E o chip da beleza, que é chamado, é a gestrinona. A gestrinona é um hormônio derivado da progesterona. Durante muito tempo ela foi usada por via oral, comprava-se na farmácia a gestrinona, e só que depois, devido a alguns efeitos colaterais, quando se é usado por via oral, ela foi descontinuada alguns anos atrás, Então a gestrinona foi sendo usada durante muito tempo por via oral para tratamento de uma condição muito frequente nas mulheres, que é a endometriose. Só que por via oral tinha que existir uma passagem hepática, o que a gente chama de primeira passagem hepática, de metabolização pelo fígado, e isso trazia efeitos colaterais ruins e foi descontinuado. Então, na forma de implante, quais são as indicações, basicamente desde o início, há quase 50 anos atrás, a indicação da gestrinona, que é um derivado da progesterona, que é um hormônio feminino, ele tem um efeito interessante e no tratamento, por exemplo, da endometriose. Então a gestrinona vinha sendo usada, como eu falei, por boca, e para endometriose é muito interessante, porque é uma doença muito impactante na vida da mulher, inclusive levando aí a casos de dificuldade para engravidar, e a gestrinona simplesmente ela é uma progesterona modificada espacialmente, laboratorialmente, de forma que ela tem uma ação um pouco androgênica, ela fica parecida com a molécula da testosterona. E é por isso que melhora alguns efeitos interessantes estéticos secundários, são só efeitos colaterais, como por exemplo melhora de tônus muscular, melhora de disposição, melhora de libido, e tem um efeito antiestrogênico, porque a gente sabe que o hormônio feminino estrógeno, e aí a grande diferença com as pílulas anticoncepcionais
é que a diminuição do estrogênio diminui de fato a endometriose, né? E tem um efeito protetor, inclusive, contra câncer de mama, de endométrio e de ovário, né? Então ele foi muito usado para isso. Tem também um efeito anticoncepcional quando ele é usado em doses corretas. Então a gestrinona é um desses implantes hormonais. Aí a gente tem também, fora a gestrinona, a gente tem a testosterona, a progesterona, o estradiol. É a mesma coisa de que se faz uma reposição hormonal na mulher, tanto por via oral como pela pele em forma de cremes, né? Então, uma forma muito interessante para aquelas mulheres que não se habituam ao uso dos cremes. Hoje em dia, a forma via oral para reposição hormonal foi praticamente abandonada no mundo todo, porque esses estrogênios consumidos por boca, eles podem aumentar o risco de câncer de mama, principalmente. A gente sabe que o câncer de mama ele é muito incidente na mulher. 1 a cada 10, 12 teve ou terá câncer de mama. Então imagina só, numa mesa onde tenha 10 mulheres, uma teve ou terá câncer de mama. Então, é claro que é uma preocupação muito grande, existe uma simbologia muito grande, como por exemplo o Outubro Rosa. E então, assim, é algo que tem que se ficar muito preocupado. Agora, uma coisa que a gente vê, é claro que existe um viés mercadológico aí da indústria farmacêutica, que é muito importante para a medicina, mas é vendido no Brasil, por exemplo, as pílulas anticoncepcionais para quem quiser comprar. Então a gente sabe, foi publicado em várias revistas de alto impacto na ciência, mostrando que o uso de pílulas anticoncepcionais que contém estrogênios, progesterona, né, bloqueia a função da testosterona, e a gente vê adolescentes, meninas novas, usando pílula anticoncepcional que após 10 anos de uso, alguns estudos mostram que aumenta risco de câncer de mama. Imagina o que vai ser dessas meninas no futuro. Como essas pílulas anticoncepcionais aumentam a produção de uma proteína chamada SHBG pelo fígado, isso compromete muito a produção de testosterona nessas mulheres. Então elas treinam, não têm resposta muscular, perdem a libido, né? Então eu acho incrível como no Brasil se compra alguns medicamentos sem receita médica na farmácia. Eu acho que pílula anticoncepcional deveria ser vendido apenas com receita médica, né, na minha opinião. Doutor Caio, o doutor Filippo trouxe com detalhes para a gente, com bastante informação, o que são esses implantes hormonais e essa aplicação para a saúde, para esses casos que ele explicou para a gente, para esses casos há uma autorização da Anvisa para uso desses medicamentos, vamos dizer assim. A grande preocupação, e que é esse mau uso que eu citei no início, é porque há esse viés, como o próprio doutor Filippo, aliás, trouxe para a gente, que é o uso para fins estéticos. Por ter essa proximidade com a testosterona, a perda de gordura com mais facilidade, há o ganho de massa muscular. Então, há esse uso sem receita médica, sem acompanhamento de um profissional para essas situações. E o que muitas entidades e associações médicas têm dito, embora não há estatística para isso, é que esse mau uso tem levado muitas pacientes a procurarem especialistas com efeitos adversos. Para esses casos, quais seriam os efeitos adversos desse mau uso desses implantes hormonais? Muito bom. Como o doutor falou antes, esses implantes hormonais, eles têm predominantemente hormônios com características androgênicas. E a gente já tem um conhecimento médico prévio de literatura de possíveis efeitos androgênicos. Só que esses efeitos eles ainda são um pouco inconclusivos. A gente não consegue bater o martelo exatamente. E claro, né, tem pacientes que vão ter efeitos colaterais e tem outros pacientes que não vão ter efeitos colaterais. Depende muito da genética do paciente, se tem algum outro fator de risco associado. Mas o que a gente tem de conhecimento médico de possíveis efeitos colaterais dos androgênios? O primeiro efeito colateral possível seria alteração no metabolismo do colesterol. Já é relatado que o uso de androgênios, eles podem diminuir o HDL colesterol, que é o conhecido colesterol bom, e aumentar o LDL colesterol, que é o conhecido colesterol ruim. E o colesterol LDL, ele é a peça-chave, vamos dizer assim, para a doença que mais mata no mundo, que é a aterosclerose. A aterosclerose é a formação de pequenas placas de gordura no interior dos vasos. Essas placas elas podem evoluir e causar consequências mais sérias, como angina, infarto, AVC.
E a aterosclerose ela tem vários fatores de risco e o LDL aumentado é um dos principais fatores de risco para a aterosclerose. Além dessa alteração do metabolismo do colesterol, que pode acontecer, é relatado também um pouco de aumento da pressão arterial, porque os hormônios androgênicos, e não somente a gestrinona, mas muitas das vezes é associado a outros hormônios androgênicos, eles podem reter um pouquinho de sódio na circulação. E toda vez que tem uma retenção de sódio, pode haver um aumento da pressão arterial. Então, é sempre um parâmetro que tem que ser sempre acompanhado e observado na paciente que tem esse implante hormonal, porque a paciente, eventualmente, ela pode ter pressão normal e ela ficar hipertensa, ou caso ela já seja hipertensa, ficar com hipertensão mais descontrolada. Então, é outro parâmetro também para sempre estar de olho. E outro fator também que é relatado pelo uso dos androgênios, mas isso é muito mais por alterações laboratoriais, não necessariamente com repercussões clínicas, mas que seria um aumento das proteínas coagulantes, que todos nós produzimos, as proteínas anticoagulantes e as proteínas coagulantes. A gente vive num equilíbrio perfeito. E os androgênios, eles podem desequilibrar um pouquinho essa balança, aumentando a produção de proteínas coagulantes, mas a repercussão disso, se vai realmente resultar em eventos trombóticos, como uma trombose venosa ou embolia pulmonar, ainda são dados incertos. Então, basicamente, tem que ficar de olho no colesterol, na pressão arterial e em predisposição ou risco para eventos trombóticos. Doutor Caio, ainda outra pergunta para complementar essa informação para o senhor. Então, pacientes que já tenham problemas cardiovasculares, não é indicado de forma nenhuma usar esse tipo de implante hormonal? É preciso se buscar outras alternativas ou é possível que eles sejam usados, mas com esse acompanhamento? Só para ficar mais claro para a gente. Olha, eu acho que se for utilizar, tem que ser casos muito bem selecionados. Como o colega falou, existem algumas indicações da gestrinona, né, para endometriose, que é uma doença ginecológica muito importante e que compromete muito a qualidade de vida da mulher. Então, se o ginecologista, junto com a paciente, por exemplo, decide que a gestrinona é a melhor opção e a paciente já tem alguma condição de cardiovascular de alto risco, isso tem que ser colocado realmente na balança, o risco e o benefício. Porque tem o perfil de risco cardiovascular ele é muito variável. Você tem aquela paciente de muito alto risco, por exemplo, uma paciente que já teve um infarto, já teve um AVC, ou então ela já tem algum vaso que tem uma obstrução importante, essa paciente é praticamente contraindicação absoluta em formar o uso de gestrinona. Mas existe todo um espectro de risco que ele tem que ser discutido caso a caso. Às vezes a paciente só tem hipertensão, ou então a paciente só tem um colesterol elevado, mas ao mesmo tempo uma paciente jovem que pode contrabalancear os riscos. Então, essa decisão, de acordo com o risco cardiovascular, na verdade é uma decisão conjunta, né? O ginecologista, a paciente, às vezes a opinião do cardiologista é importante, para realmente ver no risco-benefício, que a ideia é trazer o máximo de benefício para a paciente com o menor risco possível. Doutor Filipe, o senhor explicou a importância desse medicamento, desses implantes para reposição hormonal. Seria uma opção boa, então, uma ótima opção? Qual seria o nível aí de benefícios para mulheres na menopausa? Eu acho que o Dr. Caio colocou muito bem, né? Porque a gente sabe, um dos pais da medicina, Paracelsus, já dizia que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, a gente sabe que qualquer medicamento pode ter possíveis efeitos colaterais. Então, o médico ele tem que estar muito bem informado para indicar qualquer tipo de remédio, porque remédio é para remediar, né, como diz o próprio nome. Então, quando a gente pensa em gestrinona, ele é apenas um tipo de hormônio usado como implante hormonal, que não tem nada a ver quando a gente fala com reposição hormonal. Aí são usados os hormônios que a própria mulher produz para repor, que aí pode ser tanto pela pele ou também por via de implantes hormonais. A gestrinona é a única exceção, ela não é um androgênio, né? Ela é uma progesterona, é um hormônio feminino, progestágeno, ele não é uma medicação androgênica, assim, um andrógeno. Ela tem efeitos possíveis, dependendo da dose, androgênicos, porque tem um efeito que a gente chama na medicina de testo-like, um efeito parecido, semelhante com a da testosterona,
que pode dar esses efeitos aí que tanto ficaram famosos, estéticos, né? Infelizmente. Mas a gente nunca vai prescrever, por exemplo, uma gestrinona para uma paciente, como o Dr. Caio colocou, que tem problemas cardiovasculares, ou está acima do peso, ou diabético. Esses implantes eles só são usados com uma indicação precisa, né, pacientes específicos, e jamais para aqueles pacientes que têm, por exemplo, maus hábitos alimentares ou não praticam atividade física. Até porque, como ele muito bem colocou, pode levar a um certo nível de retenção de líquidos, né? E a gente sabe também que tem que existir um controle laboratorial para se analisar como esses hormônios vão se comportar no corpo da mulher, e principalmente o perfil lipídico, né? Para não vamos dizer assim, alterar esse perfil lipídico, tornar ter uma mudança do ponto de vista do colesterol bom e ruim, que é o LDL e o HDL. É claro que a gente sabe que 40% das pessoas, mais ou menos, que infartam, têm colesterol normal. Então não basta apenas a gente dosar as frações do colesterol, mas tem que saber se são partículas grandes, pequenas, oxidadas, porque é fato que a gente sabe que uma grande parte das pessoas que infartam tem colesterol normal. Então, o bom acompanhamento, jamais indicar para pacientes que não têm uma boa dieta ou que estão acima do peso, né, a gestrinona em si. Então, tem indicações muito específicas, jamais estéticas, e simplesmente como uma alternativa terapêutica para aquelas mulheres que têm endometriose de difícil controle ou que têm uma disforia pré-menstrual, uma TPM muito forte, que de fato ajuda bastante, ou então também na adenomiose, e numa situação muito comum no consultório do endocrinologista e do ginecologista, que é o sangramento uterino disfuncional, aquelas mulheres que têm uma alteração no fluxo menstrual, e de fato aí a gestrinona, em algum desses casos, vem a ser uma aplicação interessante. Mas eu sou totalmente contrário ao uso da gestrinona com fins simplesmente estéticos. Isso não faz parte da prática da boa medicina, e é isso que a SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, da qual eu faço parte, atesta. Quer dizer, jamais tem uma indicação para esse tipo de finalidade. É possível comprar, doutor Filipo, esses implantes dos quais a gente está falando nas farmácias? A paciente que precisa, que tem indicação para isso, como ela consegue obter esses medicamentos? É preciso receita? Como funciona essa aquisição? Assim, na farmácia pode-se comprar o Implanon, né, como o Dr. Caio colocou. O Implanon ele é vendido nas farmácias, feito por empresa farma, né? Mas tem que ter indicação médica para comprar, né? E aí sim ele é colocado da mesma forma, tecido subcutâneo. O Implanon nada mais é do que um progestágeno também modificado. Então eles pegam a progesterona, modificam um pouquinho, vira o Implanon. Modificam um pouquinho, vira a gestrinona. Então, na farmácia, como o Dr. Elcimar foi contratado há décadas atrás pela Organon para, se de fato desenvolver esse implante hormonal, ele desenvolveu o Implanon e ele é vendido nas farmácias. Depois, ele acabou produzindo na empresa que é sediada em Salvador, que é a Umeco, outros implantes hormonais, e entre eles a gestrinona, que foi patenteado por ele. E então ele produz diretamente e é só vendido diretamente para médicos, né? Assim como quando a pessoa vai colocar o implante, também tem um DIU, por exemplo. Então, pacientes que têm sobrepeso, têm contraindicações cardiovasculares, a gente não vai indicar a gestrinona, né? Você vai sugerir para essa mulher que ela, por exemplo, use um DIU, né? Um DIU que pode ser hormonal, pode ser de cobre, de prata, para um uso muito mais interessante como uma boa indicação. Agora, doutor Caio, é preciso que haja essa indicação. Pelo que eu entendi, se eu não entendi bem, o doutor Filipe já me corrija, é preciso que haja para esses casos em que a paciente consegue comprar esse implante nas farmácias, é preciso que haja uma receita médica. Como tudo no Brasil, é possível se dar aquele jeitinho e aquela pessoa que não tem essa indicação consegue esse acesso, mesmo com toda essa estrutura para evitar que isso aconteça, né? Sim, perfeito. Como ele falou, esses implantes hormonais, contendo a gestrinona principalmente, eles têm esse acesso mais restrito, né? Até de uma certa forma isso é um ponto positivo, né? Não ser amplamente disponível em farmácias para qualquer pessoa comprar
sem receita médica, então ele tem um acesso mais restrito aos próprios profissionais médicos, que já têm experiência com essa parte hormonal e que já têm experiência com o próprio procedimento do implante em si, e então acaba que apenas os médicos que têm essa formação específica, esse treinamento específico, conseguem oferecer esse tipo de implante. A orientação principal o mais importante dessa entrevista, doutor Caio, é jamais utilizar esses implantes hormonais sem procurar um médico, sem orientação médica, seria isso? Perfeito. Qualquer tratamento médico precisa de uma orientação médica. Porque, como o próprio colega médico falou, essa frase realmente é bem importante, a diferença entre o medicamento, o efeito farmacológico, o veneno é a dose. E não somente isso, mas cada pessoa possui uma característica individual que às vezes o paciente ele não conhece essa característica individual e que o medicamento ele pode trazer mais mal do que benefício. Então, isso é perfeito. Qualquer tratamento médico, passe primeiro, faça uma orientação médica. Se a paciente ela pesquise, se informe, leia sobre aquele tratamento. Se ela ainda está em dúvida, busque uma segunda opinião médica para ter o tratamento de uma forma mais segura, de uma forma mais efetiva também. Doutor Filipe, a partir do momento que o senhor ou outros especialistas indicam, orientam a utilização desse implante na paciente, como é feito esse tratamento? De quanto em quanto tempo é preciso fazer esse acompanhamento, essa visita ao médico? Se é preciso que haja a troca desse implante, com que frequência? Então, existem alguns tipos de implantes diferentes, né, no mercado, Lívia. E é importante a gente dizer que a colocação desse implante é um procedimento médico, né, que envolve uma anestesia local para colocação. É um procedimento bastante até que simples, de fato, demora por volta de 15, 20 minutos. Na maioria dos casos não é necessário nem fazer um corte, apenas uso de um trocáter, né, que é vamos dizer assim, uma seringa um pouco mais grossinha, e ele então é colocado no subcutâneo. Só que antes de fazer o procedimento tem que se fazer uma avaliação desse paciente, dessa paciente, muito detalhada. Então é importante se analisar todos os exames bioquímicos e hormonais para saber como é que é o basal e qual que seria a indicação, né? Porque a gente sabe que a gestrigona, de fato, é uma exceção, né? Ninguém discute a reposição hormonal, quer dizer, dos outros implantes, né? Quer dizer, o implante é uma técnica aí consagrada no mundo, né? É usado em muitos países, inclusive aqui no Brasil. Acho que vamos dizer, a discussão a polêmica ficou em cima da gestrinona, por causa desse efeito colateral que foi chamado chip da beleza. Então, assim, é um procedimento, né, que tem que ser feito por um médico habilitado. Eu acho que de forma muito acertada, quer dizer, a fábrica não vende esses implantes para médicos que não foram certificados para a colocação desses implantes, que eu acho muito certeiro. E uma vez que eles sejam colocados, indicados, é importante, já tendo os exames basais, que a pessoa esteja em contato, porque esses implantes eles não são isentos de efeitos colaterais como qualquer outra medicação. Então, mas eles podem ser retirados a qualquer momento também, né? Isso é importante dizer. Então, retenção de líquido, oleosidade na pele, ou eventuais queda de cabelo, tudo isso tem que ser acompanhado, né? Então, a gente tem que sempre estar junto do paciente nessa jornada. Quer dizer, então, colocou o implante, no máximo em 30 dias a gente peça aí para fazer novos exames, a gente fala, seja presencialmente ou por via de telefone, para saber como é que está, né? Muitas pessoas sentem um alívio muito grande, porque tem um problema enorme com tensão pré-menstrual, aumento de fluxo, mulheres que têm miomas, adenomiose, doenças que causam de fato uma perda de qualidade de vida. Então é só apenas mais uma alternativa terapêutica e não com finalidades estéticas e nem mercadológicas, que, como eu falei no começo, marketing não combina com medicina, né? Então a gente tem que ter muita seriedade na hora de indicar. Mas é um bom método que, infelizmente, foi banalizado no Brasil, né? E usado de forma incorreta. É ruim porque isso nivela por baixo, né? Então é um método bom que acaba ficando mal falado porque acaba sendo usado de forma errada, prescrito de forma errada, doses erradas. Isso leva ao surgimento de efeitos colaterais, obviamente, como qualquer outra medicação usada na medicina.
Dr. Caio, o Dr. Filipe tocou num ponto muito importante, no qual, inclusive, a gente vem insistindo ao longo dessa entrevista, que é o de fazer esse acompanhamento a partir do momento em que se faz esse implante hormonal. Ele explicou que é preciso fazer exames para acompanhar a condição física do paciente, mas, além dos exames, na sua área como cardiologista, existem alguns sinais que demandam atenção daquela paciente que está usando? Poxa, fiz esse implante muito bem indicado pelo profissional, pelo meu médico, mas nessa área da cardiologia tem algum sinal aqui que está exigindo atenção. Vou procurar um cardiologista. Quais sinais que o senhor destacaria para a gente? Perfeito. Os principais sinais de alerta, que vamos colocar assim, são sinais que podem demandar algum problema do ponto de vista cardiovascular. Principalmente se a paciente ela já tem fatores de risco para doença cardiovascular. Então, hipertensão, diabetes, as mulheres que fumam, obesas, sedentárias, ou então aquelas mulheres que já têm um familiar de primeiro grau, às vezes um pai, um irmão, que teve, por exemplo, um infarto ou um AVC numa idade muito jovem. Isso tem uma predisposição genética muito forte. Então, quanto mais fatores de risco cardiovascular a mulher tem, maior o risco cardiovascular. E os sinais e sintomas, eles podem ser muito variáveis, as próprias manifestações clínicas de um problema cardiovascular pode ser variável, mas os principais para chamar atenção seria dor no peito, principalmente dor no peito aos esforços, falta de ar, aquela dificuldade para respirar, um cansaço, que normalmente quando a paciente que faz uso desse implante, ela tem um efeito ao contrário, né? Ela melhora a disposição, ela melhora o seu rendimento físico. A partir do momento que surge um cansaço, principalmente o cansaço aos esforços, é um sinal de alarme, é um sintoma preocupante que exige avaliação cardiológica. E aí outros sinais que podem aparecer, como inchaço nas pernas também, é um sinal que leva atenção, palpitações, aquele coração acelerado e desmaio, tontura, também são sintomas importantes. Ou seja, são sintomas que valem o alerta em qualquer situação, independentemente se há um implante hormonal na paciente ou não. Queria agradecer a presença dos senhores aqui no Jovem Pan Saúde hoje. Dr. Filipe, mais uma vez, obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes, um abraço do Dr. Caio, para você, Lívia. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Dr. Caio, faço as mesmas palavras sendo repetidas para o senhor. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. E o Jovem Pan Saúde fica por aqui. Mais uma vez eu agradeço a sua audiência, a sua companhia que esteve conosco para ficar muito bem informado em relação à utilização desse chip da beleza. Qualquer dúvida, se você quiser rever esse material e quiser sugerir outros temas importantes nessa área da saúde, é só encaminhar um e-mail para a gente, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o nosso canal no YouTube, Jovem Pan Saúde, e também o aplicativo Panflix. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.